Eu preparei uma apresentação que, na verdade, é uma conversa, né? A gente vai trocar experiências, trocar informações para a gente refletir um pouquinho do nosso real papel na sociedade, do que nós somos, do que nós desejamos ser, né? E trabalhar um pouco, de certa forma, do que eu considero a base da violência, a base da discriminação, a base de muitos acontecimentos que nós temos aí com relação às mulheres. Gostaria só de, para contextualizar, falar um pouquinho da minha experiência pessoal, profissional, que não seja, eu quero falar isso para mostrar mais, porque eu sei da luta de cada uma das mulheres que estão aqui, né, que cuidam da casa, que cuidam do marido, Fofa, tudo bem? Não sei te visto. Muito obrigada, Fofa é uma das organizadoras do evento, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? A mulher, então, que é da casa, que cuida do lar, a mulher que trabalha fora, né? Então, minha admiração por cada uma das mulheres, né? E a minha experiência pessoal, o encontro com a realidade da sociedade, ela foi muito dura, né? Eu saí de Marília, né? Então eu sempre estudei escola pública, né? Estava naquela dinâmica onde a gente não percebe ainda as diferenças que a sociedade tem com relação a homens e mulheres, né? A gente só percebia naquela época que os homens jogavam mais bola, as meninas brincavam mais de boneca. E quando eu tinha 18 anos, prestei vestibular, 19 anos, né, eu entrei na Academia do Barro Branco e fui estudar em São Paulo. Então, saindo, né, do aconchego do lar, fui direto para São Paulo, um ambiente, mas que é um meio bastante hostil, especialmente para quando você é uma mulher, que você ainda nem percebeu quanta discriminação existe na sociedade, né? E aí eu fui lá com 19 anos estudar. E ali foram várias as dificuldades, né? Vários os desafios, porque ali naquele momento o concurso, né, era um concurso não para a Academia do Barro Branco, né, como oficial da Polícia Militar, era a mesma prova, que era a FUVEST, né, mas era a prova para entrar no quadro feminino de oficiais, que significava basicamente que a gente não poderia galgar alguns postos, como por exemplo comando geral, como trabalhar em diversos batalhões, como a rota, batalhões de área, atividades especializadas. Nós não poderíamos, porque existia o quadro feminino, que era aberto somente para as mulheres. E os homens tinham outros acessos dentro da polícia, né? Então a gente ficava limitada aí para os batalhões femininos. Os batalhões femininos, eles foram criados aí pelas pioneiras na década de 40, porque antes não existia, né? Em 1881, que foi a criação da Polícia Militar, não existiam mulheres, não podiam entrar como as mulheres. E elas puderam entrar na década de 40. E aí elas só faziam a segurança escolar, porque elas se vestiam sempre com saia, desarmadas, e para fazer segurança no ambiente escolar. Isso foi evoluindo. Hoje a gente olha, e quando a gente está nesse um momento após o outro, a gente acaba não percebendo no dia a dia. Mas quando eu olho para trás, dos 22 anos que eu servi na instituição, eu percebi uma evolução, não só na polícia, como na sociedade também. Né? E assim, nas instituições, na sociedade como um todo, o empoderamento da mulher, a mulher começando a tomar os espaços, né, de gestão pública, de gestão do mundo corporativo. Gostaria de cumprimentar aqui as nossas guerreiras da Guarda, a Magalhães, a nossa primeira comandante da Guarda Municipal de Valinhos, a Rose, né, que tem desempenhado aí a liderança no projeto de defesa pessoal, né, pela Patrulha Maria da Penha. Então, obrigada pela presença de vocês. E a gente vai descobrindo, né, como a sociedade é e como nós somos tratadas, né? Quando eu fui fazer, também tive a experiência de fazer o curso de bombeiro. No curso de bombeiro era curioso, porque era a mesma coisa, nós éramos exigidas muito, tanto quanto os homens, mas a gente brincava, né, que tinha determinadas provas que era anti-mulher, porque a gente, por questões físicas, não conseguiria jamais passar naquelas provas, né? Então a gente tinha que se esforçar ao máximo e ainda assim não conseguia. Uma das provas era subir um prédio de 10 andares e lá em cima pegar um boneco de 80 quilos e descer com ele nas costas. Então, era praticamente impossível que as mulheres, né, do bombeiro pudessem fazer isso. Então, nós éramos preteridas de determinados cursos, que eram cursos que necessitavam maior força física, por conta das provas, né? Mas, ainda assim, o que eu senti em cada uma das mulheres que eu encontrei, nas atividades de segurança, depois nas atividades de salvamento do Corpo de Bombeiros, depois em toda a minha vida profissional, né, com essa experiência
aqui de 2 anos, é a resiliência, é o não desistir, é o saber que todo dia a gente tem que provar que é melhor, que consegue fazer. E quando vem o julgamento, né, o julgamento assim, tinha que ser mulher. Né? Então, vou contar também uma experiência pessoal do gabinete, né, no primeiro ano de gestão, para a gente sentir como essa questão do machismo está enraizada, né, ela permeia a nossa sociedade. No primeiro ano de gestão, eu recebi um senhor de 57, 60 anos, 55, 60 anos, e ele foi lá me cumprimentar. Eu recebia bastante, né, ainda recebo, mas naquele momento eu estava recebendo muito a população. Ele foi lá me cumprimentar. E ele falou assim, nossa, prefeita, apesar de ser mulher, a senhora está fazendo uma boa gestão. Então ali, aquilo já traduziu a mentalidade, porque para ele era um elogio, mas para mim era óbvio, né, o quanto o machismo está permeado. Então, assim, eu quero parabenizar cada uma das mulheres que estão aqui, as que optaram por cuidar do lar, muitas deixaram o trabalho, como é o caso da Dona Eva, para ter os filhos, para criar os filhos, né? E quando eles já estavam numa idade mais independente, ela volta a trabalhar no mercado de trabalho, para de novo, para recomeçar. E tenho certeza que essa é a vida de muitas mulheres aqui. Então, assim, eu admiro a trajetória de cada uma de vocês e sei das dificuldades, porque eu também passei por cada uma delas, tá? E eu vou convidar isso só para a gente ter um início, né, uma contextualização do que a gente vai falar. Eu preparei uma palestra sobre a mulher na sociedade, né, qual o papel da mulher, qual é o contexto da mulher na sociedade. Ser mulher no cenário atual. O que é ser mulher no cenário atual? Porque a gente fica quando a gente fala em cenário atual, a gente fica retida ao que nós fazemos hoje, onde nós estamos inseridas no mercado de trabalho, nas atividades domésticas, mas para a gente entender realmente o que é a mulher no cenário atual, a gente tem que fazer uma viagem histórica. E eu escolhi o mundo da comunicação para fazer essa viagem. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? A mulher pode ser o que ela quiser, é o que nós afirmamos e reafirmamos e pensamos que é de fato assim. A mulher pode ser o que ela quiser. Aí eu solto para vocês uma pergunta. A mulher pode ser o que ela quiser? Ela pode realmente ser o que ela quiser? Ela deseja, ela almeja. Mas a gente vai dar uma analisada para a gente refletir sobre isso. Porque essa é a pergunta. Se ela pode de fato ser o que ela quer. Vamos lá? Então, para a gente entender um pouquinho da história, no final a gente falou do dia 8 de março, que é o dia da mulher, mas não foi, né, algumas pessoas falam que foi um incêndio, outras pessoas falam que foi as manifestações na Rússia, mas na verdade foi todo um contexto histórico, né, do final do século XIX, início do século XX, iniciado tanto em Nova York, né, que nós tivemos a questão da fábrica, com 125 mulheres que acabaram mortas, né. As condições de trabalho das mulheres naquela época eram extremamente difíceis, né? Quando trabalhavam nas fábricas pós-revolução industrial, quando trabalhavam na roça, tenho certeza que todas aqui têm uma história familiar, né? De que a mulher naquela época não era assim, trabalha em casa, não, era assim, ela tem os filhos, trabalha em casa e trabalha na roça, ela fazia tudo, né? E aí, nesse contexto de mulheres trabalhando 15, 20 horas por dia, mulheres expostas à violência, a maus tratos, elas começaram a se movimentar, fazer um movimento muito grande. Teve um incêndio na fábrica e tudo isso foi ficando emblemático. Até que no ano de 1915, no mês de fevereiro, né, dia 26 de fevereiro, houve uma grande manifestação na Rússia. Mais de 15 mil mulheres se reuniram ali para manifestar, né, coibindo tanto a violência contra a mulher, quanto pedindo que os homens voltassem da guerra, né? Era ali o começo da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, nesse fato que nasceu dia 8 de março, né, por conta de um calendário que foi feito paralelo. E aí a gente fala assim, depois desses eventos emblemáticos para a mulher, a gente precisa analisar como que foi acontecendo a comunicação. E lembrando que cada foto que a gente vai ver aqui, cada fato que a gente vai ver aqui, vai ser chocante, porque para mim foi chocante na primeira vez quando eu preparei essa apresentação. Ela é chocante, mas ela mostra uma realidade que nos faz pensar no dia de hoje. O que tem acontecido hoje que a gente normalizou, que a gente acha assim, não, isso é normal. Eu, mulher, sou empoderada e escolho ser assim. Então a gente vai ver esse contexto social de cada período para a gente refletir o que acontece hoje. Então, em 1910, as propagandas eram encorajadoras para as mulheres. Por quê? Porque os homens estavam indo para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial.
Então, as mulheres podem fazer aqui, eles dependem do nosso trabalho, então era esse encorajamento para a entrada da mulher no mercado de trabalho, tanto que no final da década de 1910, as mulheres começaram a se manifestar por conta dessas condições de trabalho, então elas eram encorajadas a isso, a sociedade naquele período foi encorajada nesse sentido. Pode passar. 1940, Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um novo encorajamento, né, das mulheres. Nós podemos fazer isso. Quanto mais mulheres estiverem trabalhando, né, quanto mais mulheres estiverem trabalhando, maior a nossa possibilidade de vencer a guerra. Então era esse o cenário e o encorajamento para as mulheres, né? Lembrando que até a Rainha Elizabeth, ela serviu na Primeira Guerra Mundial como mecânica, né? Pode prosseguir. Aí a gente teve uma mudança, porque na década de 50 e 60, no pós-guerra, os homens voltaram para suas casas, voltaram para os seus trabalhos, e olha o que aconteceu com a mulher nesse período. Mostre para ela quem é o homem da casa. E aqui é uma propaganda de gravata, né? Ela servindo o homem, e isso era uma propaganda normal e aceitável para a época. Aqui, faça seu trabalho e deixe a cozinha o mais rapidamente possível. Enquanto o homem estava aqui descansando, a mulher estava fazendo o seu trabalho, né? E ações como essas, né, da década de 50 e 60, ela vem permeando a sociedade até hoje. Aqui é a mesma coisa. Como é bom ter uma garota perto em casa. Essa aqui é uma propaganda de calça, né? Então, extremamente machista e agressiva para os nossos olhos de hoje, inadmissível até. Isso daqui é uma propaganda de café, que fala assim: se o seu marido descobrir que você não olha o frescor do café, e fazendo propaganda do café e dizendo que a mulher vai apanhar se o café não estiver fresco. Então, quando as mulheres, percebam, as mulheres saíram da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí quando entrou na década de 50, 60, veio essa questão do machismo, né? Do lugar da mulher dentro da família. Qual era o lugar da mulher dentro da família? Já na década de 70 e 80, né, lembrando que o Festival Woodstock, que foi o festival que teve um empoderamento sexual da mulher, né, a gente começou a ver a questão da sexualidade permeando a mulher como que? Como um objeto de valor, um objeto a ser desejado, né? Isso aqui são propagandas da Embratur. Vejo você no Brasil, e a propaganda da mulher brasileira. Isso aqui em 1977. Então, isso daqui propagandas institucionais do governo brasileiro. Pode prosseguir. Propaganda, essa é um pouco agressiva, gente, mas assim, eu vou colocar, não precisamos colocar tudo, tá? Mas só pra gente lembrar por quê. Muitas de nós estávamos lá assistindo a TV, vimos aquilo, né, algumas como crianças, jovens, já mulheres, né, mais maduras, né, estávamos vendo isso, mas não percebíamos naquele momento a gravidade dessa situação. Pode passar, Luiz. Nesse belo dia, Ivo Holanda, o rei das pegadinhas do SBT, decidiu encarar a Luísa Biel. O problema é que rolou uma mão bomba ali e acabou terminando uma baita treta. Por falar em treta, essa certamente foi uma das banheiras mais tensas dele. Marcela de Nóbrega, filho do Carlos Alberto de Nóbrega, hoje em dia atual chefe da União. Nesse belo dia, Ivo Holanda. Volta lá, né? Volta lá. Essas são as propagandas, né? Os programas, né? A gente pulou das propagandas, né? Para os programas de auditório, que todas lembram, né? Da década de 90, final de 80, década de 90. Década de 90 inteira, né? Era desde o programa de Chacrinha, com as mulheres seminuas, depois Faustão, Hulk, todo mundo, as mulheres seminuas dançando. Esse tipo de programa que passava 2 horas da tarde no domingo, que passava sábado à tarde, a gente assistia e encarava aquilo. Sim, exatamente. A gente encarava isso como uma total naturalidade. Tanto que uma das coisas
vezes eu fui conversar com alunas, né, de 8º e 9º ano. E uma das coisas que eu achava emblemática quando eu tinha a idade delas, né, no final do ensino fundamental e início do ensino médio, era que as meninas naquela época, nós sonhávamos, né, a maior parte das meninas sonhava em ser modelo e manequim, porque a gente via isso na televisão, nós éramos incentivadas, empurradas para sermos modelos e manequim, né, que era assim, a gente queria se encaixar naquele padrão de mulher. E aí a gente fala assim, não, mas mudou, a gente está agora, né, no século XXI, mudou, melhorou, aí continuam as propagandas. Essa propaganda é de 2004, olha o que ela insinua, né, que uma joia vai fazer com que a mulher se porte dessa maneira, né? 2011 agora, uma propaganda de cerveja. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Essa é uma propaganda de cerveja de 2011. Então é algo que grita aos nossos olhos. Por quê? Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente diz que a gente passou o poder da nossa vida para outra pessoa e ela pode nos violentar fisicamente, moralmente, psicologicamente. E não somos nós especificamente, é toda uma sociedade que foi agindo dessa forma. Então a gente precisa refletir nisso, né? O que nós estamos ensinando para as nossas filhas, o que nós estamos aceitando que façam conosco nos meios de comunicação, nas escolas, e se de fato a gente quer, as nossas meninas, elas querem ser o que elas querem ou o que a sociedade espera delas. Então ela pode ser o que ela quiser, ou ela está sendo o que a sociedade quer que ela seja. Então para a gente ir refletindo, pode passar para outra. Aqui, então, a própria ironia, né? Porque a gente pega uma das personagens infantis que foram emblemáticas, né? E que marca pela inocência, pelo bom comportamento, digamos assim, e coloca uma propaganda de uma cerveja que chama Devassa, né? Eu lembro que na época, quando era na televisão, dizia assim, todo mundo tem o seu lado Devassa, né? Essa também, Aline Moraes, a mesma coisa, essa insinuação, né? Sempre mostrando mais, sempre não mostra, esconde, e insinuando como se a mulher fosse de fato um pedaço de carne, né? Um pedaço de carne oferecida para os homens. Vamos lá. Aí a gente agora vai apelar, eu vou ler determinados pedaços, mas eles são muito agressivos. Só que quando a gente ouve, às vezes não é tão agressivo para a gente acho até, né, tem gente que posta a filhinha de 3 anos dançando, né? Então é pra gente refletir sobre isso. As músicas atuais, então eu peguei só uma, tá? Porque as outras eram daí pra pior, né? O nome da música, né? É difícil ouvir uma música que não esteja ofendendo, ridicularizando ou sensualizando mulheres. Grande parte, inclusive levando nomes femininos no título. Ela é uma coletânea de machismo, misoginia. Uma das mais recentes e conhecidas, Open the Checa, usa os termos como cadela, vagabunda e diz que vai ensinar língua para bucetas analfabetas. Isso é uma música de hoje e é só uma das muitas músicas, né? E a gente vê, não estou criticando, por exemplo, a gente tem uma artista que, por exemplo, canta, né? Que vai ficar, que os homens não aguentam, as boiadeiras que ficam 8 segundos em cima. Então, músicas extremamente sensualistas e que colocam a mulher de fato como um objeto. E aí a gente pega para as nossas meninas e pergunta, o que inspira hoje as nossas meninas? São as mães, as avós, as mulheres inspiradoras da sociedade? Ou às vezes uma Anitta, ou às vezes uma Ana Castela, ou às vezes alguém que está mostrando o corpo, está assim, colocando o corpo como o que ela tem de valor. É o corpo que uma mulher tem de valor, ou o interior, ou ela enquanto ser humano? É isso que a gente tem que se questionar. E aí eu vou além, né? Quando a gente fala assim, a mulher pode ser o que ela quiser, aí a gente vai nas propagandas, tá? Que eu comecei a reparar só depois que eu tive os meus filhos. Porque quando você vai numa loja de departamento, não sei se todas as mães já perceberam, você tem uma pequena área para os meninos e uma área imensa para as meninas. Porque para as meninas tudo troca, a moda ela é extremamente descartável, mas ela é sempre sensualizada, desde a infância. Então vamos lá, ó. Essa daqui é uma propaganda, né, de marcas conhecidas. Então para as meninas, a blusinha apertada, o shorts curto, né? E aí eu peço para vocês fazerem um exercício mental. Quem tem filho, eu tenho. Imaginem o seu filho vestido dessa forma, vestido assim.
É algo aceitável para a nossa cabeça? Não, porque fica uma coisa, para que vai mostrar a perna? Para que vai mostrar a barriga? Para que vai estar com a blusa apertada? Não é verdade? Qual é o objetivo disso? Mas para as meninas é ensinando isso, que é legal, o shortinho curto, a barriguinha mostrando, a roupa apertadinha, pode continuar. E para os meninos assim, né? Sempre confortáveis, sempre despojados, pode prosseguir. E assim vai continuando, né? Quando a gente tem as mulheres aí na adolescência, olha aqui, a mulher pré-adolescente, né, em posições provocantes, com short curto, com roupa apertada, e aqui eu não tô, assim, vamos ser moralistas, não é isso, mas é o que a sociedade coloca, e coloca isso como a opção da mulher. Se você vai com uma criança ou uma menina numa loja de departamento, qual opção você tem? Você tem essas opções. Muitas vezes até pra gente, a gente vai comprar alguma coisa, qual opção você tem? Normalmente é o short mais curto, é a blusa mais apertada, né? Se você quer uma calça de moletom largo, uma camiseta, vá na seção de homens que você encontra lá, né? E assim continua, a mesma coisa, nos adolescentes, olha aqui, todos com o seu corpo preservado, né? Continua. E é a mesma coisa, né? Quanto mais vai crescendo, maior a maneira de se insinuar. Continua. E os homens, muito diferente, pode prosseguir. E é aí que a gente fala, né, dessa questão que é jurídica, inclusive, que é a igualdade e a equidade, né, que a igualdade são as mesmas oportunidades iguais para todos. Então, se você pega um adulto vendo aqui algum evento, você coloca um banco para ele se levantar igual para todos. Isso chama igualdade, mas o que nós queremos? A equidade. A equivalência, que é oportunidades diferentes para pessoas diferentes. Olha só, para que todos tenham a mesma oportunidade. E aí, quando a gente fala desse conceito jurídico, né, de igualdade e equidade, a gente pensa, existe mesmo igualdade no tratamento de homens e mulheres, nas propagandas, e como a mulher é colocada dentro da sociedade, como as roupas são projetadas para as mulheres e para os homens, qual o objetivo do que era estar na moda, de como era estar na moda, da música que coloca a mulher como um objeto. Então, isso que a gente tem que refletir, isso que eu chamo vocês a refletir, que eu encaro isso, eu entendo isso como o embrião da violência, o embrião da diferença entre homens e mulheres. Pode prosseguir. E aí eu vou falar das mulheres em números de hoje, pode falar. Então, hoje nós somos 51% da população, contra 49% de homens, né? E apenas há 91 anos nós tivemos a conquista do direito do voto. Imagina só, 91 anos foi a conquista do voto. E hoje na política nós somos em 10%. Assim como no meio militar também somos em 10%, ou seja, é muito pouco ainda, é muito pouco. Nós precisamos conquistar o nosso espaço e para isso a gente precisa saber onde nasce a diferença, né? Como essa diferença nasce na sociedade. As mulheres, né, no começo do século XX, elas ganhavam, e elas batalharam por isso, né, elas se manifestaram por isso, elas ganhavam 33% a menos do que o homem. E hoje, as mulheres em mesmas posições, né, especialmente no mundo corporativo, porque no serviço público não existe essa diferenciação, mas no mundo corporativo elas ganham 24% a menos do que os homens. 24% a menos do que os homens. Entre as mulheres, o desemprego é maior. De 13% de mulheres desempregadas para 10% para os homens. Quando a gente fala de mulheres negras, de mulheres pretas, esse número aumenta, esse percentual aumenta para 17%. Então, os números ainda são alarmantes. E eu não estou falando de violência, porque os números serão apresentados pelos próximos palestrantes e também são alarmantes. E são consequência de um contexto social, justamente de colocar a mulher como um objeto de como se fosse um troféu a ser conquistado. Então eu tenho mais dinheiro para ter um carro melhor, para conquistar uma mulher mais bonita, mais jovem, mais sensual. E onde isso vai parar? Pode prosseguir. E aí a mulher, nos dias de hoje, pode voltar. E aí eu chamo, né, todas as mulheres a serem protagonistas das suas próprias histórias, né? E quando a gente fala assim, infelizmente, né, existe ainda esse apelo para inspiração na mulher que fala assim, eu sou poderosa, empoderada, porque eu rebolo melhor, porque eu danço melhor, porque eu agacho melhor, porque os homens ficam aos meus pés.
O empoderamento, o estar com o poder da sua própria vida, da sua própria história, é justamente você fazer a sua própria história. E nós temos excelentes mulheres que nos inspiram, né? Então, por exemplo, a Margaret Thatcher, ela foi a primeira-ministra do Reino Unido. E ela ficou por 3 mandatos. Ela era conhecida como a Dama de Ferro. Marie Curie, ela recebeu 2 prêmios Nobel, olha só. Ela nasceu no final do século XIX. Então, numa época que ainda era muito mais machista do que agora. Ela identificou dois elementos da tabela periódica, o rádio e o outro, não me recordo, mas ela identificou 2 elementos da tabela periódica. Volta lá, pode prosseguir. Anne Frank, que ela, através do relato, né, da vida dela no Holocausto, ela se tornou também uma inspiração para todas as mulheres do combate à intolerância. Berta Lutz, ela é filha de Adolfo Lutz, e ela foi uma política, uma ativista, e olha lá o período em que ela atuou, né, na nossa sociedade. Então a gente vê que é possível, e essas guerreiras que vieram antes de nós temos que nos inspirar nelas. Pode prosseguir. Luísa Trajano, né, ela fez uma empresa que é o Magazine Luiza, que hoje tem de patrimônio quase 5 bilhões. Pode prosseguir. Madre Teresa de Calcutá, né, que é identificada aí, penso que por todas as religiões como um símbolo da caridade, do amor ao próximo. Né? Então, em todas as áreas, nós temos mulheres que nos inspiram. Tenho certeza aqui que todas têm a mãe, que se inspirou na mãe, tem uma professora que se inspirou. Volta lá, pode prosseguir. E aqui eu estou colocando porque essa foto eu acho maravilhosa, por essas meninas, né? E algo que foi muito emblemático para mim, que depois, né, a gente está aqui como chefe do executivo, quantas meninas eu recebi, e as meninas sentindo que poderiam ser o que elas quisessem, né? Algumas chegavam e falavam que queriam ser prefeita, né, que querem ser prefeita também, como Maria Luísa, né, dona Eva? Outras falam que querem ser engenheiras, que querem ser advogadas, que querem ser arquitetas, que querem ser jornalistas. Então, assim, elas podem ser o que elas quiserem, elas não precisam ser modelo, manequim, está dentro dos parâmetros, dos padrões de beleza, para que seja muitas vezes um objeto para o homem. Pode prosseguir. E eu gostaria, para finalizar, colocar esse vídeo que eu acho bastante emocionante, digamos assim, porque o que ele traz para a gente? Ele traz algo que a gente começa a refletir. Em que momento ser mulher passou a ser um insulto? Ser menina passou a ser um insulto. Diversos, eu não vou citar aqui, mas eu venho do mundo masculino, do mundo militar 90% masculino, onde diversos termos que nós usamos, nós replicamos muitas vezes diariamente, eles são termos que utilizam situações com as mulheres, em contextos sexuais, especialmente, que se tornam quase xingamentos vexatórios para os homens, né? Então, situações com as mulheres que se tornam xingamentos vexatórios para os homens, né? Então, é desse meio que eu venho, e esse vídeo, né, que inclusive ganhou muitos prêmios, ele traz pra gente isso, como a gente internalizou isso, que é normal a gente usar algumas coisas femininas quase como um insulto. Então, eu vou passar, por favor, Luiz. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and to see the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run as fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister.
Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Muito obrigada, garotas. Somos todas, né? Meninas, garotas, mulheres contemporâneas e empoderadas. Eu tenho certeza disso, cada uma na sua área. Então, muito obrigada pela atenção. Tá? Eu vou passar a palavra à cerimonialista, mas antes agradecer a presença do Dr. Júlio, né, que é o delegado da Delegacia da Mulher de Valinhos. Então, muito obrigada pelo trabalho do senhor, inclusive, tá? E tenham um excelente dia e palestras a todas. Muito obrigada.